Então tá aí, por que que eu estou aqui com, né, um colar aqui e aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é uma flecha, né? Então, deixa eu aproximar aqui, tem pouco espaço aqui, tá? É uma flecha, ó, a ponta da flecha aqui, consegue ver, né? E esse aqui é um arco, né? Eu vou fazer um pouquinho de barulho aqui para pegar os artefatos, né, indígenas aqui, ó. Então esse aqui, ó, é um arco. E agora eu vou contar o porquê que eu estou aqui com, né, com esses instrumentos de caça aqui indígena, né? Então eu decidi falar para vocês sobre os povos indígenas, muito mais do que um dia do índio. Os povos indígenas são importantes povos que habitam nossa nação aí. E eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, por que eu estou falando aqui sobre os povos indígenas. Eu tenho uma lembrança, assim, de quando eu tinha uns, não sei, mas eu acredito assim, uns 7, 8 anos, de uma música que meu irmão cantava. Eu acho que ele aprendeu na escola, algum trabalho na escola, e ele cantava, e o refrão era o seguinte, falava assim, todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. E meu irmão ficava cantando aquela música e eu gravei esse refrão. E daí eu perguntei para ele o que queria dizer isso, que eu não estava entendendo muito, né? E ele disse, não, é que antes, né, dos portugueses chegar aqui no Brasil, todo dia era dia do índio, porque essas terras eram deles, né, e eles que habitavam aqui. Mas agora, né, eles só têm um dia, o dia 19 de abril. E isso ficou gravado na minha mente, né, até os dias de hoje. E eu não sabia no momento porquê, mas depois talvez Deus já queria estar abrindo meu coração, né, para conhecer mais um pouquinho dos povos indígenas. Então a minha proposta é que a gente fale um pouquinho, né, como o homem chegou até aqui na América do Sul e no Brasil, falar um pouquinho sobre os povos indígenas, aproveitando um pouquinho, né, do 19 de abril, que a gente lembra um pouquinho, né, dos índios. E eu tenho aqui vários artesanatos que eu trouxe lá do Amazonas. Eu fui então para o Amazonas e é isso que eu queria contar para vocês agora um pouquinho. Então, antes dos portugueses, né, todo dia era dia deles, né? E quando os portugueses chegaram aqui, né, eles né, tem isso em relato, em cartas, que eles encontraram, né, os povos que habitavam nessa terra e eles deram o nome de índios porque eles, né, pensavam que estavam chegando em terras da Índia, né, e eles então foram chamados assim de índios. Uma coisa que é importante a gente entender é que não existe um povo indígena, né? São vários povos, várias etnias. Então, com línguas diferentes, com costumes diferentes, com crenças diferentes, com hábitos diferentes, isso é muito importante, porque se a gente fala assim, dia do índio, né, a gente coloca tudo no mesmo balaio, e não é. Né? Então, por isso que eu coloquei indígenas brasileiros. São vários povos, várias nações, né? E eu até vou depois contar um lance interessante que aconteceu comigo, tá? Esperem aí. Em 1500, no litoral, né, que os portugueses chegaram, habitavam então os guaranis, os caigangues, os pataxós, os rarrães, não sei se é assim que se fala, e os tupinambás. Não? Então eram povos que habitavam a costa brasileira, onde os portugueses chegaram. Para você entender, né, que são vários povos com hábitos e com culturas diferentes. Okay? Vocês então sabiam que eu vivi como indígena, né, por alguns meses? Eu vou contar um pouquinho dessa experiência. Então, aconteceu o seguinte: eu tinha 19 anos e na minha igreja tinha uma creche da AMAS e eles recebiam voluntários lá da Alemanha, da Suíça, do Canadá, dos Estados Unidos, por um ano.
E nesse momento aí da minha vida, né, eu fiz amizade com dois voluntários que vieram, um suíço e outro americano. E a gente fez muita amizade e no final do tempo que eles estavam aqui, né, do voluntariado deles, eles me convidaram para ir junto com eles lá para conhecer os trabalhos que os missionários fazem com os índios. Né? Eles queriam ir para lá e queriam que eu fosse junto, ia também ajudar na língua, né, e no contato de como chegar até lá. Então eu fui com eles, com o Marcos e com o John, né? E eu fiz um diário de bordo na época, né? E tirei algumas fotos. As fotos são limitadas porque aquelas máquinas fotográficas que a gente precisava revelar as fotos, então várias fotos que eu tirei não queimaram, não deu certo, primeiro, né? Mas eu tenho algumas fotos aqui nos meus arquivos e eu queria então participar, né, compartilhar com vocês esse momento da minha vida e depois eu conto por quê, tá? Então a gente saiu de Curitiba no dia 27 de junho de 1993. Eu tinha 19 anos. E aqui está eu, o John no meio e o Marcos. Né? O John era americano e o Marcos suíço. E fomos então rumo a Porto Velho, em Rondônia. Então, no dia 30 de junho, nós chegamos lá 1h30 da madrugada, fomos de ônibus, né? Levou um tempão aí, né? Vocês perceberam, assim, no dia 27, só chegamos no dia 30, né? Mas foi um tempo muito legal que a gente pôde se conhecer mais, né? Dentro do ônibus, conhecer outras pessoas, partilhar de vários alimentos, né? Bem legal, que o pessoal vai, né, compartilhando os alimentos e a gente vai conhecendo pessoas que passam um tempão aí junto. Chegamos lá, né, a gente foi até a Jocum, né, para a gente organizar essa nossa aventura. Então a gente não foi fazer nenhum curso na Jocum, nada, mas a gente entrou em contato com eles, né, e através da Jocum a gente foi conhecer esses trabalhos, né, em tribos indígenas. A gente primeiramente fez um passeio de 3 dias no Rio Madeira para conhecer os trabalhos com os ribeirinhos, né, outros povos que habitam, né, ali as costas dos rios do, do, do Amazonas, e eles são chamados de ribeirinhos, e também a Jocum desenvolve um trabalho especificamente com esses povos. Então a gente foi, né, num barco da Jocum por 3 dias, né, no Rio Madeira. Aí estou eu com a bandeira do Brasil, representando a navegação brasileira. E essa é a forma que nós tomávamos banho lá. Né? Então, atrás do barco lá, a gente tinha uma plataforma, a gente ia lá e tomava o banho, né? Daquele jeito, né? Então, e o barco estava andando, né? Então, a gente tomava o banho. E outra coisa interessante é a forma que a gente dormia. Né? E é o chamado mosqueteiro. Então, a gente dormia em redes e entrava dentro desse mosqueteiro. Você sabe por quê? Porque a região lá tem muita malária. Então, no final da tarde, a gente precisava se agasalhar com manga comprida, né? E também, né, quando ia dormir, usar o mosqueteiro para não ser picado pelo mosquito, né, que transmite a malária. Coisa bem interessante, né? Agora eu vou falar sobre a primeira tribo que eu fui, os Jarauaras. Então, os Jarauaras, eles moram no sul do Amazonas, no Rio Purus, e eles têm algumas características bem importantes. Né? Primeiro é que eles eram muito receptivos. Assim. Então, logo que o avião chegou, eles foram lá receber a gente, cumprimentar, ajudar nas bagagens, né? Então, uma alegria assim, de a gente estar lá. Né? E logo eles queriam passar informações para nós. E outra coisa bem bacana, assim, que logo que a gente chegou lá, final da tarde, umas 4 horas, eles iam jogar futebol. Né? Eles gostam muito de futebol. Então a cultura do futebol já estava já estava na tribo deles e eles gostavam muito. Então eles jogavam nesse gramado aí que o avião descia.
e eles gostavam muito de futebol. Outra coisa, né, pescaria, então a gente foi muitas vezes pescar com eles. Eles vivem da pesca também. E eu não gosto muito de pescar, mas lá no meio da Amazonas, né, no meio da selva, né, algo que tem que fazer lá bastante é pescar. Participei também de festas, né, que eles têm lá, uma festa que passou a noite toda dançando, até acho que eu comentei, não sei se foi nos 2 6 anos, ou só em um, né, que a festa deles era a noite toda dançando, girando para um lado lá, depois, né, de muito tempo, eles dançaram para o outro lado, primeiro só eles, depois eles foram convidando os convidados, enfim, né, tinha um ritual todo, né, com muita comida, e a gente participou da festa que eles fizeram. Outra coisa que eles faziam lá era roçar, né, para plantar mandioca, e em relação a isso, né, eu participei de uma reunião também que eles fizeram muito organizada, de onde eles iam roçar, o que eles iam plantar, como que fazer, distribuição para as famílias, né, então bem organizadinho. E eu já comentei, né, que eles queriam dar muitas informações, né, eles eram bem assim atenciosos, tanto de dar informações sobre eles, falar sobre o modo de vida, ensinar a língua deles, como de perguntar onde a gente vivia, como era, né, eles eram bem interessados em relação às informações. Foi então um tempo de aprendizado muito grande, né, que eu guardo muito no meu coração, né, bem bacana. Uma coisa bem interessante dos Jarawaras é que eles, quando gostam da pessoa, né, esse cara aqui bacana, eles dão um nome. Eu recebi um nome em Jarawara, meu nome é Dimataboaui, né, escreve do jeito ali, mas pronuncia Dimataboaui. Isso quer dizer o quê? Que você tem um nome e que você faz parte da cultura deles ou do povo deles, porque você é bem-vindo ali, bacana, né? Pesquei bastante lá, né? Uma coisa bem interessante, né? Eles têm uma técnica muito apurada na pescaria, né? E o rapaz fica ali na ponta da canoa e ele consegue enxergar ali o peixe que você está ali junto e não consegue. E ele consegue acertar o peixe em movimento. Fantástico. Esse menino tentou me ensinar, né? Mas, né? Claro que não é fácil, né? É uma arte ali, usar o arco e flecha, mas é bacana que a atenção que eles deram, né, tentaram me ensinar, muito bacana. E aí nós temos a missionária ali no centro, né, eles têm uma bateria ali onde eles armazenam é, energia, e à noite ela passava, algumas noites ela passava assim, slides, né, não é no computador, tá, gente? Slides e fotos, contando a história de Jesus. Eles gostavam muito, vinham ali à noite, né, e até não queriam sair dali, né, queriam sempre ficar ali na casa dela, né, então, porque eles amavam estar junto com a gente. Segunda tribo que eu fui, os Pirahã, então ali tem algumas fotos, eu já falo das fotos, é considerada, né, os Pirahã é considerada uma das línguas mais difíceis que existe, né, e eles são seminômades, né? A gente estudou aí o que é ser nômade. Então eles ficam em locais ali até a pesca e a caça diminuir. Né? Então quando diminui a caça e a pesca, eles procuram ir para um outro local. Então eles são considerados seminômades. Né? E várias nuances da cultura pirahã elas são únicas. Então, por exemplo, né, eles não entendem passado e futuro, eles só vivem o presente. Isso é muito difícil explicar aqui para vocês, porque né, não tem como a gente não pensar sobre passado e futuro que a gente fez ontem e o que a gente vai fazer amanhã. Mas eles não pensam nem passado nem futuro, então eles só vivem o momento. E tem outras, né, características bem importantes dos pirahãs que mais para frente a gente vai fazer um trabalhinho sobre os pirahãs, tá bom? A viagem, então, né, foi uma viagem bem louca, né? Então, para a gente chegar até os pirahãs, não foi de avião, foi
A gente pegou um ônibus que passou pela Transamazônica, né? Mas essa Transamazônica ela não é uma rodovia, né? Na época, pelo menos, ela era toda de chão, né? As pontes de madeiras, gente, assim, incrível. Parece que não vai dar para o ônibus passar, né? E ele passa. E ônibus, quando eu falo assim, não é ônibus igual o nosso, né? Não sei se já viu algum filme peruano, assim, daqueles países onde que vai um monte de gente no ônibus, assim, com várias coisas, até animais dentro do ônibus, assim, é mais ou menos nesse estilo, né? Então, o pessoal passava uma vez, né, esse ônibus pelaquela região, e o pessoal vinha para aquela cidade ali, né, os que moravam nessa à beira da Transamazônica, e eles compram de tudo, né? Semente para plantar, animais, né? Pequenos, galinhas e tal. E vai tudo no ônibus, cara. Aquela loucura, bem engraçado. E depois a gente andar, né? Muito de ônibus. Se eu não me engano, foi umas 8, 9 horas da Transamazônica. A gente chegou no local, né? Desceu. E a Jocum lá, então eles têm tem um senhor que mora na beira do rio e guarda para eles, né, eles chamam de voadeira, né, um barco de madeira, né, e com motor, né, esse motor bem potente. Então a gente desceu mais 6, 7 horas de canoa, não foi fácil, né, desse barquinho ali, rio abaixo. E no meio do rio lá, né, a gente viu, ó, né, ali no tronco de madeira, uma sucuri. A gente calcula que ela tinha uns 6 metros, né, uma sucuri bem grande, né, e quando a gente passou até ela, né, ela ouviu o barulho e ela desceu ali pro rio. Eu tenho até outra foto dela descendo no rio. Então a gente viu a sucuri. Agora é o seguinte, lá na tribo, lá embaixo, a gente tomava banho e nadava nesse mesmo rio aí que a gente encontrou essa sucuri. Bem, bem louco o negócio. Vamos lá? Continuando sobre os pirahãs, né, algo bem interessante aqui que nós temos, né, crianças gêmeas ali, né? Então existem algumas culturas indígenas que não permitem, né? Quando a gente já ouviu falar, eu nunca fui em tribo assim, né? Que quando nasce gêmeos, né, eles acham que é uma maldição e eles acabam, né, sacrificando as crianças, né? Nessa cultura não, eles tinham gêmeos ali, né, bem engraçadinhos, bem bonitinhos, né? E uma coisa bem interessante dessa cultura, né? Aqui uma foto, a gente teve que arrumar nosso telhado, né? Onde a gente ficou, essa ali é a nossa casa, tá? Sabe aquela música? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Tipo a nossa, tinha teto, né? Tinha ali, mas não tinha parede. Então é só aqueles pilares ali e em cima, né, o telhado feito, né, com essa, não sei se é palmeira isso aí, a gente abria ela, né, e fazia camadas dessa palmeira para que não chovesse ali embaixo, né. Então, como tinha algumas goteiras ali, a gente teve que trocar aquelas palhas que estavam muito secas por, por palmeiras ali novas, né. Então, outra coisa bem interessante, né, que, claro, você está no meio da selva amazônica, lá não tem mercado condor, não tem jacomar, então, né, o que a gente come lá? Né? Um pouco de alimento que a gente levou, porque a gente não é acostumado a ficar sem arroz, tal, a gente levou um pouco, mas a pesca e a caça, então, aí a gente saiu caçar com os índios, né, pescar, na verdade, e eles pescaram os jacarés, né? Esses jacarés, eles, na verdade, uma espécie que são pequenos mesmo, né? Eles não crescem muito, então não é que a gente caçou filhotes, tá? Eles caçaram, né, jacarés e, e eu comi de tudo lá, né? Comi porco do mato, comi macaco, comi os jacaré, comi tartaruga, peixe dos mais variados, a raia, a raia da água doce. Então, comi vários tipos de animais ali, porque é o que tem ali, né? Então, a pessoa comeu os animais ali, mas os indígenas, eles é sobrevivência deles, então eles fazem isso para sobreviver.
como a gente estava junto, né, a gente também experimentou de tudo. Aqui o momento da fazer nossa refeição, né, então a gente fazia ali uma fogueirinha ali, né, e fazia, provavelmente eu estava assando algum peixe ali, alguma coisa aí para bater um ramo. Tá vendo ali que eu tenho um colar ali? Esse colar está aqui, ó. Então é um colar aqui, uma caveirinha de macaco. Tem até o fiozinho que eu usei lá na época. Então é só, né? Na verdade é só brincadeira mesmo. Então achei lá uma caveirinha de macaco, que os índios devem ter comido, e fiz um colarzinho ali, né? E ó, que legal, gente. Esse menino aí deveria ter uns 5 anos na época. E ele saía com o arco e flecha dele, né, para pescar, ele mesmo. E o dia que ele chegou lá com aquele peixe ali, eu tirei uma foto dele porque eu achei legal, né? 5, 6 anos ele já sobrevive sozinho, né? Imagina um de vocês aí, né, precisar sozinhos viver. Não seria fácil, né? Então, nós temos a nossa selva de pedra, que é uma cidade que também não é fácil viver, mas eles lá dão conta, né? Então, ele vai lá e ele mesmo pesca, né? Bacana, né? Então, os pirahãs também, claro, né? Bastante pesca, né? Aqui uma foto com o tucunaré, que é um símbolo peixe, um peixe símbolo lá do Amazonas, o tucunaré. Muito lindo, né? Muito bonito, amarelo ali com rajadas pretas. E então a gente saía quase todo dia aí para pescar. Então, esse aí é um rato, né? O rato do mato. Adivinha o que aconteceu com ele? Exatamente. Ah, professor! Né? Lá é fome, né, bicho? Então, tudo que dá para comer lá, né, vai para a barriga. Como lá não tem esgoto, não tem, né, nada, qualquer tipo de animal lá é alimento. Então, tá aí. Esse ratinho aí foi para a barriga. Então, eu queria falar para vocês o que, né? Que desde lá da infância, né, me chamou a atenção, né, a questão do dia do índio. E depois Deus me proporcionou, né, vivenciar isso, né, alguns meses aí